Glórias a Deus, aleluias. Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé? Então é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não tem. Você espera que aconteça algo. E a prova das coisas que se não vem. Quer dizer, por que prova? Porque na fé você crê que aquilo que você não tem já aconteceu. E aí acontece e você dá o testemunho. O 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, vitória, milagres, conquistas. Então você tem que crer, ter a certeza e convicção, ter fé, andando pela fé e não pela vista. O 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Pela fé entendemos que a palavra de Deus, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Então eu entendo que foi pela fé que Deus criou tudo, pelas suas palavras. Haja luz, haja terra, haja água, haja expansão, haja o sol, a lua, haja erva, a terra produza, e a Bíblia diz, e disse Deus, haja, e disse Deus, palavra. Então Deus falou, Deus disse. O propósito, olha só, o propósito original das palavras não é só a comunicação, não é só para a gente conversar, e sim para criar, como Deus criou. Então o propósito original das palavras que nós falamos não é só se comunicar, não é só conversar, e sim criar. O que é fé? É trazer a existência daquilo que não, como se já existisse. Então a fé, a palavra é o que? Criar. Então eu crio. Deus nos deu esse poder. Quando Ele fez o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, Deus, quando Ele criou a terra, Ele foi criar a erva, Ele disse para a erva, produza erva. Aí Ele disse para a terra, produza os animais. Aí Ele disse para a água, produza os peixes. Ele foi falando com cada material que Ele queria que produzisse. E o homem, primeiro Ele criou o Espírito. Então quem é Espírito? Deus. Então Ele falou com Ele mesmo, produza o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque no sujeitai e dominai. Por quê? Porque no céu Deus domina. Tudo é sujeito a Deus. Então quando Ele deu essa autoridade para o homem, para que nós possamos criar, dominar. E vou mostrar. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz assim: E para o nosso Deus nos fizestes rei e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Então quer dizer, dominar, ter uma vida boa, ter uma vida próspera, ter uma vida abençoada. Aqui está dizendo, Deus nos deu essa autoridade para vivermos bem nessa terra. Deus nos fez para dominar nessa terra. Gênesis 1, 28, como eu acabei de dizer. Fazer o que Deus faz. O que Deus faz? Domine, governe. Domine e governe. E como Deus governa? Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder.
Deus governa com a palavra. A ferramenta que Deus usa para dominar é a palavra. As palavras são espirituais e divinas. As palavras são espirituais e divinas. Por isso que temos que dar muito crédito na palavra. Não falar qualquer coisa. O que me assemelha mais a Deus é a capacidade de fazer, de falar, não de fazer, de falar. Por quê? Só fala quem tem espírito. Os animais não falam. Eles têm inteligência, mas não falam. Por quê? Porque eles são corpo e alma. Eles não têm espírito. Só falaram quando Deus permitiu. Quando um espírito se apossou deles. Quando? Quando o diabo, o espírito, se apossou da serpente e aí usou a serpente para falar. Quando Deus se apossou da mula e falou com Balaão. Então só assim que o animal fala. Porque o animal não fala. Então, a palavra do seu poder. Primeiro, você libera a palavra e depois vem o poder. Quando a Bíblia diz que Samuel, tudo que Samuel falou, nenhuma palavra caiu por terra. Até nós estávamos assistindo os reis, quando Samuel reuniu o povo, já estava com o rei Saul, falou, para vocês verem que Deus está aqui, que Deus é comigo, vai trovejar, vai relâmpago, e o tempo começou a fechar, e aconteceu. Ele soltou a palavra, depois veio o poder. Então vai vendo como a palavra tem poder. Jesus governou o mundo dando ordem às coisas. Ele governou o mundo dando ordem às coisas. Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. Sobre a tua palavra. O que aconteceu depois? Você sabe, a pesca maravilhosa. Tiveram que chamar outros barcos para poder trazer, porque os barcos estavam virando de tanto peixe que teve. Quer ver o que o próprio Pedro fez? O próprio Pedro, Atos capítulo 3, versículo 4. Tinha um coxo que era levado até o templo Formosa, que era a igreja Formosa. E toda vez, por que ele era levado lá? Ele era colocado lá para pedir esmola. E ele estava pedindo esmola aquele dia. E Pedro, o capítulo 3 de Atos, versículo 4, diz assim, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma, achou que ia receber uma oferta, achou que ia receber um dinheiro. Olha o que Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele falou. E depois o poder. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e artelhos e aí ele saiu saltando de alegria Por que Pedro falou? Porque Pedro creu, ele teve uma experiência. Ele lembrou, Jesus fez isso comigo. Porque Jesus disse, fazei as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Ele soltou a palavra. Agora nós temos que crer. Nós temos que crer na palavra. Porque nós seremos julgados por todas as palavras que falamos. Você sabia disso? Que nós vamos ser julgados por todas as palavras que falamos? Está em Mateus. Mateus capítulo 12. Como a palavra tem poder. Como tudo que você fala fica gravado.
Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Pela tua palavra. Como é que você está vivendo? As palavras são espirituais e divinas. Elas duram para sempre. As palavras são espirituais e divinas. Elas duram para sempre. Eu estava estudando sobre isso. Palavras são decretos. Então ela dura. Quando o rei falava alguma coisa, acabou. Estava decretado, ninguém mudava. Quando veio o decreto do rei, quando Daniel estava lá, o rei Ciro decretou: quem orar para algum deus, qualquer coisa, outro deus, e não fazer a sua petição ao rei, será jogado na cova dos... Foi decretado, saiu a palavra. E Daniel orou ao único Deus, porque ele não orava, ele só orava a Deus. Ele foi fiel a Deus. Mas o decreto do rei se cumpriu. Primeiro veio a palavra e depois o poder. Qual era o poder? De condenar. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E lá você sabe que ele foi livre porque não foi encontrado injustiça, condenação nele. Deus o honrou. E assim faz. Porque nunca da boca dele saiu palavra alguma errada contra algum rei. Nabucodonosor, Ciro, Dário. Então tudo aquilo que sai da tua boca, cuidado. Reclamações, misericórdia, trabalho de uva, quanta reclamação. Jesus amado. Se está sol, o povo reclama que está sol. Se está frio, o povo reclama que está frio e não tem sol. Quando está o sol de 40 graus, não quer estar no sol. Quando está frio, não quer estar no frio. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, obrigado pela época do frio. Curte o frio. Na primavera, obrigado pela primavera. Curte a primavera. Senhor, obrigado pelo verão, curte o verão, o outono. Aproveita aquilo que Deus está dando. Mas não reclama, não fique reclamando, não fique murmurando, não fique jogando palavras de maldição. Por isso que a Bíblia diz, não falar mal do seu irmão, em Tiago. Por isso que Tiago diz que o homem ele pode dominar tudo, mas ele não domina uma parte pequena do seu corpo, a língua. Não consegue dominar. E a língua fala o quê? Que faz você falar? Viu como a palavra tem poder? Consegue colocar um barco enorme, gigante, com um pequeno leme, fazendo ele indo para um lado e para o outro, mas não consegue enfrear a língua. Então a palavra tem poder. O que você fala, assim será a sua vida. Como você fala, vai ser a tua vida. Se você fala, minha vida não presta, minha vida é ruim, minha vida é difícil, minha vida é de dificuldade, assim vai ser a tua vida. Difícil, trabalhosa, nossa, eu estou na luta. Estou na luta, estou na guerra. Tinha uma pessoa que eu conheci que só falava assim: estou na luta, estou na guerra, estou na luta, estou na guerra. Depois ela mudou os ensinamentos da palavra de Deus. O pastor foi ensinando ela e ela mudou. Sabe o que aconteceu? A vida dela mudou. O que faz? Então, cuidado com o que você fala. A palavra é tão espiritual que na Torre de Babel todo mundo falava a mesma língua. Aí começaram a construir a torre, que Deus veio e fez o quê?
todo mundo começou a falar outro idioma. Todo mundo começou a falar outro idioma. Eles aprenderam outro idioma? Eles estudaram outro idioma? Não. Você vê como é espiritual. Todo mundo começou a falar outro idioma. Deus deu a ordem. E todos nós começamos a falar outro idioma, sem terem aprendido. No dia de Pentecoste, os discípulos começam a falar em outro idioma quando o Espírito Santo desceu sobre eles com um vento impetuoso, sem terem aprendido outro idioma. Tanto que em Atos 2 eles começam a falar: como que podemos entender eles no nosso próprio idioma? Era o espiritual, era o poder de Deus. As palavras são espirituais, as palavras têm poder. O falar espiritual foi a ferramenta que Deus nos deu. Sujeitai e dominai. Quando Adão não tinha pecado, e ele tinha o mesmo espírito com Deus, ele fazia as mesmas obras que Jesus fazia. Na palavra ele falava e acontecia. Por quê? Em Coríntios diz: Adão, o primeiro Adão, e quando veio o segundo Adão. Adão tinha os mesmos poderes do Senhor Jesus. Na palavra. Na palavra. Tinha os mesmos poderes, porque ele tinha um espírito, ele era imagem e semelhança. Quando ele pecou, ele perdeu tudo. Jesus nunca disse uma palavra de necessidade. Pode procurar na Bíblia. Ele nunca disse uma palavra de necessidade. Por quê? Porque se ele falasse uma palavra de necessidade, ele criava a necessidade. Quando você diz uma palavra de necessidade, você cria necessidade na tua vida. Quando uma pessoa chegava para ele e falava assim: Jesus, tal, vai até lá, minha filha estava morta. Aí o Jesus estava indo, uma pessoa chega e fala assim: não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus disse: não, ela não está morta, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. E quando ele foi lá, ela voltou à vida. Ele diz: Efatá, abra-te, e abria. O mudo, ele falava direto com o problema. Tinha um espírito de mudo na vida daquele homem. Espírito da mudez, sai daí. Saiu e o homem voltou a falar. Está na Bíblia. Ele era mudo, não falava. Quando Jesus chegou para ele e falou: espírito, sai daí, espírito maligno. Saiu, ele começou a falar. Espiritual. Tinha um demônio ali prendendo a fala dele. Quando Jesus dizia para o demônio sair, ele está. Você está com? Quer uma palavra de autoridade? Quando aquele romano disse: Senhor, basta uma palavra, e o meu servo será curado. E ele foi curado. Que Jesus, então vai em paz, já está curado. Então a palavra tem poder. Nós não podemos dizer palavras de fracasso em nossas vidas. Quantas vezes não falamos isso? Quantas vezes não xingamos? Quantas vezes não erramos nas nossas palavras? Temos que mudar o nosso modo de falar. A palavra tem poder e seremos julgados pelas palavras. Por isso, muda o teu modo de falar. Você está sem dinheiro? No momento eu não tenho. Como eu ouvi um testemunho, a pessoa tinha um pastor, estava vendo esse testemunho, e o pastor ele estava construindo uma igreja, e o tesoureiro dele chegou para ele e falou assim: pastor, nós estamos sem dinheiro, acabou o dinheiro. Ele disse: tesoureiro, nós temos dinheiro. Não, pastor, o senhor não entendeu. Por quê? Porque o tesoureiro estava vendo pelos olhos da vista.
tesoureiro estava vendo lá, os olhos carnais, ele estava vendo o carnal, não tem dinheiro, a conta estava zerada. Mas o pastor, pela fé. O pastor não queria criar uma necessidade, ele queria criar uma bênção. Nós temos dinheiro. Não temos, nós temos dinheiro. Tesoura, presta atenção, nós temos dinheiro. Passado alguns dias, a conta tinha o quê? E todas as contas foram pagas. Então nós temos que crer na palavra que sai da nossa boca, com fé, determinando. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem para as coisas que se veem. Hebreus capítulo 11, abre lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu creio e determino que a tua vida será uma bênção. E profetizo que você terá boas notícias, como eu disse no culto de terça-feira. É o 6º mês. O 6º mês foi a maior notícia da vida de Maria. Então eu creio na palavra de Deus e profetizo para mim e para a tua vida que este mês será a maior notícia das nossas vidas, onde nós teremos a maior notícia de bênçãos das nossas vidas, no nome de Jesus. Profetiza para você. Acorda e fala: Senhor, meu dia será uma bênção. Pastor, mas tem uns problemas. Foi como o louvor que nós cantamos. Jesus disse: você vai chegar até o outro lado, mas vem a tempestade, vem o vento forte, vem as ondas, e aí você se desespera. Quer dizer, as más notícias, é os problemas que vem na tua vida, é a dificuldade que aparece, é de repente acontece alguma coisa, e Jesus está como? Dormindo. Por que ele está dormindo? Que ele já tinha falado que ia chegar do outro. Não importa a tempestade, não importa o tamanho do vento, a velocidade do vento, a força da onda, vai chegar. E Jesus e os discípulos acordaram, falaram que acordaram Jesus. Jesus disse o quê? Homens de pequena. O que ele falou? Vento, falou com tempestade, acalma, vento, para, onda, para. E o mar ficou calmo. Então, na hora de orar, fala com o problema. Ora com o problema. No nome do Senhor Jesus, você, problema tal, sai da minha vida. E creia de coração. Determina. Tenha fé. Quando Pedro falou: Jesus, é você? Jesus, sou eu. Não sei. Jesus andando no mar e eles no meio do mar. Pedro, todo mundo com medo, achando que era fantasma. Jesus, se for o Senhor, manda eu ir até o Senhor. Vem. E ele foi andando sobre as... Jesus disse: vem. Mas saiu o vento forte e as ondas fizeram Pedro tirar o foco de Jesus, da palavra do poder de Jesus. E ele começou a afundar. Mas Jesus tinha dito: vem. Se ele vai sem medo, sem a dúvida da onda, ele chegaria até Jesus. Então, mesmo se o barco afundar, Jesus é poderoso para fazer você andar pelo mar. Amém ou não? Então creia. Muda o teu modo de falar. Chega de criar necessidade para a tua vida. Cria a bênção. Cria a bênção. Cria o milagre. Cria a vitória. Cria a paz, cria a alegria, cria o amor, cria a restauração. Chega de criar miséria, chega de criar dívida, chega de criar pobreza, chega de criar problema, doença, separação. Começa a criar vitórias. Amém ou não? E Deus vai honrar a tua vida, porque a palavra de Deus tem
E as nossas palavras são espirituais e divinas, duram para sempre. Amém ou não? Que Deus abençoe a tua vida, lembrando que dia 23 de junho estaremos no grande clamor da justiça divina. Clamor, palavras da justiça divina, agindo a nossa fé sobre as nossas palavras, com atitude de fé nas nossas ofertas e sacrifícios. Então, dia 23 de junho, às 7h30, e logo após o culto, estaremos indo para o fórum, o Tribunal da Justiça, como diz Jó. Ah, se eu soubesse onde era o teu tribunal, a minha boca encheria de argumentos, palavras. E nós temos advogado dos advogados, que é o Senhor Jesus. Dia 23 de junho, grande clamor da justiça divina. Deus abençoe, fiquem na paz, se tu uma bênção, haja luz na tua vida, em nome de Jesus.